Deuteronômio 3, versículo 16 e 17, dizem assim: Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga, para o Oriente. Continuando nosso tema sobre pérolas preciosas no caminho cristão, nós lemos hoje aqui o trecho aonde a terra prometida ela estava sendo alocada e distribuída. Eu comentei recentemente e eu verifiquei, e é correto, que o povo judeu nunca possuiu toda a terra que foi prometida para Abraão. Possuiu parte, isso é verdade, mas não a sua totalidade. Mas aqui eles estavam entrando na terra prometida e estava sendo então distribuído para cada uma das 12 tribos, foi dada. E para a tribo de Ruben e a tribo de Gade, eles tiveram uma peculiaridade em que o termo deles, a parcela de terra que Deus tinha dado para eles, ficava deste lado do Rio Jordão, enquanto a maior parte da terra prometida ficava no outro lado do Rio Jordão. Então, se você ler, nós não vamos ler por questão de tempo, não vem muito ao caso para a mensagem de hoje, mas se você ler do versículo 18 em diante, ali está dizendo que os Rubenitas e os Gaditas, eles iam possuir a terra, aquela parte deles, iam deixar as mulheres e as crianças lá, e o gado e tudo mais. Aí os homens de guerra, os Rubenitas e os Gaditas, iriam atravessar o Jordão com as outras 10 tribos, iriam conquistar a parcela de terra das outras 10 tribos, e só então eles voltariam para suas famílias e a sua terra e assim por diante. Mas, em todo caso aqui, a gente vê especificamente sendo distribuído para as tribos de Ruben e de Gade. Eu escolhi esse trecho porque esse trecho mostra 2 dos mares, na realidade eram grandes lagos, não eram mares no sentido de oceanos, ou até como o mar Mediterrâneo, por exemplo, mas eram grandes corpos de água. E no Velho Testamento, ou melhor ainda, na Terra Prometida, haviam 2 tais mares, ou grandes lagos. Um era o que é mencionado no versículo 17, onde fala, como também a Campina e Jordão por termo, desde Quinerete. Quinerete também é conhecido, e nós conhecemos hoje como o Mar da Galileia. O mesmo Mar da Galileia, onde Jesus pregou ao redor, navegou, andou sobre ele, chamou os discípulos que posteriormente foram os apóstolos. Então ali, o Mar da Galileia era conhecido como o Mar de Quinerete, ou simplesmente Quinerete. O segundo mar é mencionado no versículo 17, é o Mar Salgado. O Mar Salgado era conhecido como o Mar do Sal, era conhecido como o Mar da Morte, mas hoje nós conhecemos como o Mar Morto. O Mar Morto. Então, esses 2 corpos de água, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O interessante, a característica interessante de ambos os mares, o Mar da Galileia fica mais ao norte e o Mar Morto fica ao sul, dentro da terra de Israel. Mas o Mar da Galileia, ele recebe água do Rio Jordão, no norte. O Rio Jordão vai descendo, o Rio Jordão desemboca no Mar da Galileia, e depois o Mar da Galileia, ele desemboca na continuação do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão entra no sul, aí tem o Mar da Galileia, aí depois o Rio Jordão continua depois do Mar da Galileia, mas ele passa, ele alimenta e ele escoa o Mar da Galileia. Já o Mar Morto, não. O Mar Morto, ele recebe água do Mar da Galileia através do Rio Jordão. Então, imagine isso. Temos o Rio Jordão, o Mar da Galileia, aí ele sai do Mar da Galileia mais uma vez e se torna o Rio Jordão. Aí o Rio Jordão desemboca no Mar Morto.
mas ele morre ali. O Rio Jordão entra no Mar da Galileia e sai do Mar da Galileia, aí ele entra no Mar Morto e não sai. Então, o Mar Morto ele é alimentado tanto pelo Rio Jordão como pelo Mar da Galileia, através do Rio Jordão. O Rio Jordão une o Mar da Galileia com o Mar Morto. Aí o Rio Jordão vem antes do Mar da Galileia, depois do Mar da Galileia e morre no Rio Jordão. Sim, pastor, e daí? E daí que isso é importante, porque o Mar Morto tem esse nome porque não há vida no Mar Morto. Não há vegetação, não há peixes, você não pode usar água, até os dias de hoje. Naquela época, isso em Deuteronômio era chamado de um mar salgado. Então não é nenhuma novidade, isso já é assim há séculos e séculos e séculos. Não tem peixe, não há vegetação, você não pode usar, até o dia de hoje, o Mar Morto para irrigação, você não pode jogar na plantação que vai matar, não vai irrigar nada, vai matar. Você não pode usar para consumo, você não pode usar para limpeza, você não pode usar para dar para o gado. O nome é próprio, Mar Morto, ele não presta para nada, não tem utilidade nenhuma, é um Mar Morto. Isso é porque o teor de sal e minerais no Mar Morto, ele é de tal modo concentrado, tão excessivo, que inviabiliza a vida. Por isso que tem o nome de Mar Morto. O Mar da Galileia, que alimenta o Mar Morto, e é alimentado pelo Rio Jordão, assim como o Mar Morto, é diferente. Lá a água é doce. Ela pode ser usada para consumo humano, ela pode ser usada para consumo animal, ela é usada para irrigação, para limpeza, para dar para o gado, e é basicamente uma bênção, cheio de vida. É uma bênção para todos aqueles que moram ao redor. E existem algumas semelhanças e diferenças entre esses dois mares. E é o que nós vamos ver rapidamente esta noite. É o tema da mensagem de hoje: águas vivas ou águas mortas. Águas vivas ou águas mortas. Olha comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, nós vamos ver primeiro, rapidamente, algumas características do Mar Morto. Tá? Provérbios 11 e versículo 24 diz: ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. Então, esse provérbio aqui ele é bem próprio para esses dois mares e a comparação entre os dois. A característica principal do Mar Morto, além de ser morto, é que ele é um lago, um mar, ele recebe, mas ele não dá. Ele recebe, mas ele não escoa. O Mar da Galileia, como nós vimos, ele recebe do Rio Jordão e devolve para o Rio Jordão, que por sua vez esvazia no Mar Morto. Mas o Mar Vermelho, ele recebe, mas não escoa para lugar nenhum. Não sai água para lugar nenhum. Ele está sempre juntando. O Mar Vermelho está sempre acumulando e ele nunca está repassando, nunca está escoando. Toda a água que o Mar Morto recebe fica para ele, fica para si. Aí fica a pergunta: se desde aquela época de Deuteronômio, milhares de anos atrás, se ele só acumula e só enche e não escoa, deve ter transbordado, não é verdade? Mas a verdade é que ele é mais profundo hoje do que naquela época, porque ele é muito fundo, mas tem outro motivo. Ele não escoa para nenhum outro rio, porém, a água, como vocês sabem, clima quente, ela evapora. Então a água evapora e ela pode também descer pelo solo. Mas quando a água desce pelo solo, ou quando a água evapora, o que acontece? Fica o sal, fica os minerais. É o que torna o mar salgado, como nós lemos lá em Deuteronômio 3,17, o mar salgado, que hoje é chamado de o mar morto. É morto devido ao sal. E tem um alto grau de sal justamente porque a água não escoa
ela só filtra. Entenda, quando a água sai por filtração, o que as rochas e o fundo do mar faz? A areia, as rochas filtram. Então, a água, ela desce para o lençol freático, mas o sal, digamos, os minerais não descem, eles ficam e acumula. E quando a água evapora, só leva o quê? Só leva a água, só leva o H2O. Os minérios ficam. Tanto que se você pegar uma água e você lavar seu carro, por exemplo, lavar alguma coisa, deixar no sol, se você não secar, a água seca e fica aquela mancha, né? Então é exatamente isso, a água evapora, fica os minérios. Então a água está constantemente ficando mais e mais e mais e mais salgado, porque todos esses séculos ele vem recebendo água, recebendo água, recebendo água, e a água ou evapora ou ela infiltra na terra, e o teor de salinidade e de minerais na água torna a água cada vez mais salgada. Por quê? Porque ela não escoa. Ela acumula, recebe para si, evapora e fica mais e mais salgada. É de nota também ver que o Mar Morto é muito maior que o Mar da Galileia. Para ter uma ideia, eu fiz uma viagem até lá hoje à tarde e eu medi pessoalmente o Mar Morto e ele tem 605 quilômetros quadrados. É muito grande. Em comparação com o Mar da Galileia, que tem apenas 167 quilômetros quadrados. Então veja bem, o Mar Morto, que é salgado, que só recebe e não dá, só acumula e não repassa, ele tem mais de 600 quilômetros quadrados. O Mar da Galileia tem 167. Só para comparação, a nossa querida amada Lagoa Mundaú tem 23 quilômetros quadrados. Então você vê que o Mar da Galileia não é pequeno, a Lagoa Mundaú é grande, mas o Mar da Galileia é 167 quilômetros comparado com 23. Mas o Mar Morto, ele é mais de 600 quilômetros. É imenso. Note outra coisa, o Mar Morto, o Mar Salgado, não tem conexão com o mar. Ele não é salgado, porque a nossa Lagoa Mundaú aqui, eu digo nossa, mas a minha Lagoa Mundaú, ela tem uma ligação com o mar, e ela é salgada, ela é parcialmente salgada. E você vê animais de água salgada, que dependendo da maré, você vai encontrar na Lagoa Mundaú. Tá? O Mar Morto está centenas de quilômetros do mar, não tem nada a ver com o mar. Então, a nossa Lagoa Mundaú, ela é parcialmente salgada, porque ela tem uma ligação direta com o mar, inclusive a Lagoa Mundaú ela tem a maré, ela sobe com a maré do oceano, tá? Do Oceano Atlântico, ela sobe e desce. O Mar Vermelho não tem maré, não tem conexão com o mar, mas ele é extremamente salgado, muito mais salgado que a água do oceano. Tá? Só para comparação, mas é de nota perceber isso, que o Mar Morto, que só recebe e nunca dá, ele tem mais água, ele é maior em volume, ele é mais profundo, ou seja, ele tem mais. Tem mais água, tem mais profundidade, tem mais tamanho, mas só tem isso, mais. Utilidade, zero. Para que serve o Mar Morto? Só como atração turística. Porque não serve para nada, não ajuda ninguém. Não fornece água para nenhum outro rio, não fornece água para agricultura, para animais, para humanos, para nada. Não serve para peixe, até para navegar é difícil. Porque a salinidade é muito grande. Muito densa aquela água. Então o Mar Morto é maior, mas está no estado pior. Muito pior. Ele é morto, como diz o nome, ele é inútil. Por quê? Porque ele só recebe, ele nunca dá. O que é totalmente diferente do Mar da Galileia, que nós vamos ver agora. Mateus 10, versículo 8 de Mateus 10, a gente viu no tema águas vivas ou águas mortas, nós vimos o Mar Morto, que obviamente são águas mortas, e vamos ver agora as águas vivas, que é o Mar da Galileia. Mateus 10 e versículo 8, que é Jesus falando: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O foco é nessa última frase do versículo 8. Que Jesus falando aos seus discípulos, está os enviando para ministrar, e lembrando que faziam esses sinais e milagres naquela época como uma comprovação da autoridade
dele e também para preencher e cumprir as profecias que diziam que o Messias ia vir e ia fazer essas coisas. Então os seus discípulos iam junto com ele e foram enviados para fazer esses sinais, para atestar para o fato do que estava acontecendo, que o Messias tinha chegado. Mas é a última parte do versículo: de graça recebestes, de graça dai. Me diga uma coisa: o mar vermelho, um mar morto não presta para nada. O mar da Galileia é cheio de vida. Pessoas bebem água, animais bebem água, tem peixe, tem navegação, você pode irrigar, é uma maravilha. O que foi que o lago fez? O que tão especial tem esse lago? Nada. Simplesmente ele recebe água do Rio Jordão e ele escoa a água na continuação do Rio Jordão do outro lado. Tá? Entra no norte e sai pelo sul. Em outras palavras, o mar da Galileia recebe de graça. Então ele deve dar de graça. E isso é importante para nós termos isso em nossas vidas. Tudo que nós temos, tudo que você tem na sua vida, é pela graça de Deus. O que é uma graça? Uma graça é um favor não merecido. Se a gente acha que Deus nos deve alguma coisa, estamos errados, redondamente errados. Deus não nos deve nada. Nós não merecemos nada de Deus. A verdade pura é essa. Existem coisas que devemos fazer. A graça de Deus não é algo para a gente ficar sentado, braços cruzados, esperando Deus mandar tudo que a gente precisa. Não, isso é indiferença, displicência e irresponsabilidade. Mas aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós podemos fazer, só nós podemos fazer pela graça de Deus, que nos dá condições de fazê-lo. Que nos dá força, nos dá tempo, nos dá saúde, nos dá energia, nos dá capacidade. Ou seja, tudo aquilo que nós conquistamos é tudo pela graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, a gente não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia estudar, não podia sair da cama sequer. Estaríamos totalmente no zero à esquerda. Mas apontando para essa questão aqui, note que a água do Mar Morto é a mesma água do Mar da Galileia. É a mesma água, é o Rio Jordão. O Rio Jordão desemboca no Mar da Galileia, o Mar da Galileia desemboca no Rio Jordão vai e desemboca no Mar Morto. Ou seja, é a mesma água. Não é uma água diferente, não vem de lugar diferente, é a mesma água. Mesma coisa com nós. Nós começamos a achar que não, eu sou melhor do que o outro. Não, a água é a mesma. O fato que o Mar Morto é morto e o Mar da Galileia é cheio de vida, não tem nada a ver com a água, não tem nada a ver com eles em si, tem a ver com o fato que um entra e escoa, um recebe e repassa, e o Mar Morto só recebe, não repassa nada. Guarda tudo para si, ele é fundo, ele é cheio, ele é maior, ele é inchado, mas não ajuda ninguém, porque é morto. Não serve para absolutamente nada. O problema não é a água. Como é que a mesma água traz vida em um e traz morte no outro? A mesma água. O problema não é a água. O problema não é a geologia. O problema não é o clima. É tudo igual. A diferença é uma só. É o fluxo. Mar da Galileia, o fluxo é esse. Ele recebe e dá. Ele recebe e dá. O Mar Morto faz assim, ó. Obrigado, muito obrigado, continue, obrigado, muito obrigado. Ele só faz isso. Ele nunca repassa. E consequentemente ele pode até ter mais água, mas é um lugar de morte, é um lugar infeliz, é um lugar literalmente amaldiçoado, porque ele não presta para nada, para ninguém. Toda bênção que você e eu recebemos, ela não é primeiramente para me abençoar, mas é para eu repassar aquela bênção adiante. Quando nós recebemos uma bênção, e nós seguramos e guardamos e mantemos aquela bênção, e nós não repassamos, compartilhamos a bênção, não passamos a bênção adiante, nós seremos como o Mar Morto. Nós vamos acumular bênção, acumular morto, acumular água, é muito maior, é muito mais fundo, tem muito mais água, mas não presta para nada.
Pergunta qual peixe quer ficar no Mar Vermelho. Pergunta qual planta quer estar no Mar Vermelho. Ninguém quer. Ninguém quer navegar no Mar Vermelho. Onde você quer pescar? No Mar Vermelho ou no Mar da Galileia? Por quê? Porque ele só recebe. Então nós temos que ter consciência. O Mar da Galileia está sempre dando, sempre fluindo. O Mar Morto só recebe, nunca dá. Não há fluxo, não há repasse. 2 Coríntios 9, versículo 6. O apóstolo Paulo escreve: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Nunca faltará água, nunca faltará peixe, nunca faltará água no Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia está sempre semeando, está sempre repassando, está sempre fluindo. E há milhares de anos não falta peixe, não falta água doce, é uma bênção até hoje para todos, para transporte, irrigação, agricultura, pesca, tudo, apesar de ser menor. Então note aqui que fala, porque Deus, 8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência. Falou assim, olha, se você repassa, você semeia, se o fluxo é grande, então em tudo você vai ter toda suficiência. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Mas pastor, e se o Mar da Galileia secar? Ele fica dando água, sai água, e se secar o Mar da Galileia? E os peixinhos, coitadinho, o que vai? Deus está dizendo, nunca vai secar, porque quando você semeia, quando você passa água, Ele é poderoso, e Ele vai fazer justamente isso, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, nunca vai faltar. Você dá, Deus dá mais, você dá, Deus dá mais. Esse tema pode ser controverso, porque tem muita igreja que usa isso para explorar os incautos e os indoutos, e os que não conhecem a palavra, dizendo, não, vocês têm que dar tudo que vocês têm para mim, que Deus vai dar o dobro. Não é isso que está dizendo. Note que o Mar Vermelho é muito maior do que o Mar da Galileia. Ele é muito maior em área, tem muito mais água, é muito mais profundo, mas não é abençoado. Pouco é muito nas mãos de Deus. E se nós temos a bênção de Deus e a graça de Deus, por menos que a gente tenha, nós vamos ter sempre o quê? Abundância. Nós vamos ter sempre o quê? Suficiência. É como eu disse, geralmente a perspectiva da bênção, a gente é errado, a gente pensa, a bênção é para mim. Não, a bênção não é para mim. A bênção é para mim abençoar os outros. E quando o foco é bênção é para mim, cabeça, é pensamento de Mar Morto. Quer receber, é para mim, vai salgar. Não vai prestar. Ah, mas é que eu não tenho muito. O Mar da Galileia é pequeno, em comparação com o Mar Morto. Ele é pequeno. Mas nunca deixou de ser uma bênção, nunca deixou de ser vida, nunca deixou de ser ajuda para as pessoas, mesmo sendo menor. Então não é o quanto você tem ou quanto você não tem, é o que você faz com o que você tem, é o que eu faço com o que eu tenho. Ah não, isso aqui é meu, é para mim. Essa minha casa é para mim, esse meu carro é para mim, esse meu dinheiro é para mim, tudo é para mim, Deus me deu, é para mim, mim. Para. Quer acabar com o Mar Morto? Você pode um dia chegar a ter muita coisa, ser muito profundo, ter uma grande área, mas vai ser o Mar Morto. Há coisas muito mais preciosas do que isso aqui na vida. Está todo mundo correndo atrás de dinheiro. Que tal paz? Que tal sossego? Que tal uma vida tranquila? Que tal ser uma bênção, uma ajuda? Amar e ser amado. Que tal isso? Sabe o que é isso? É Mar da Galileia.
O mar da Galileia, ele ama e é amado, porque ele abençoa e está sempre sendo enchido, suprido, constantemente. Por quê? Porque Deus promete aqui que nós lemos. Deus é suficiente para em todas as coisas fornecer e abundar o que precisamos. Então nós vimos o Mar Vermelho, outra mensagem. O Mar Morto são as águas mortas. Nós temos o Mar da Galileia, que são as águas vivas. E por último, para terminar, te perguntar para você, a sua vida é caracterizada como águas vivas ou águas mortas? O que você gostaria que fosse a sua vida? Águas vivas ou águas mortas? Eu vou ler Atos 20 e versículo 35. Atos 20, versículo 35 diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem escreveu essas palavras aqui foi Lucas, mas quem falou as palavras foi Jesus, como diz aqui, recordando, nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem-aventurado quer dizer abençoado. É maior bênção dar do que receber. Por quê, pastor? Eu gosto muito de receber a bênção. Aí eu gosto de receber a bênção. Jesus falou, não. É mais bênção dar do que receber. Por quê? Porque quando nós damos, nós recebemos. Se eu só recebo e não dou, a fonte vai secar. Mas cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, a fonte seca. Agora veja bem, quando eu falar que a fonte seca, vamos olhar o exemplo do Mar Vermelho. O Mar Vermelho secou? Não. Até hoje está cheio de água. Até hoje é profundo. Até hoje tem 600 quilômetros quadrados. Não é falta de água que é o problema dele, é falta de bênção. Então você pode receber uma bênção e falar, essa bênção aqui eu vou segurar para ela. Segure! Mas segure, não dê para ninguém, não reparta, não repassa para ninguém. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter a sua bênção, mas ela vai ser seca, morta, infrutífera. Por quê? Porque não abençoa ninguém. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Mar Vermelho recebe, está lá grande, cheio, inchado, mas está morto. Eu sei que isso vai soar estranho, especialmente para nós. Tá? Tem algum milionário aqui que eu não estou sabendo? Não? O Micael? A gente conversa depois do culto, viu, irmão? Vamos ter uma conversinha. Enfim. Mas pode não parecer, porque o mundo ele usa isso como propaganda. Mas as pessoas mais infelizes no mundo são as pessoas ricas. Não, pastor. Gente, eu não falo por experiência própria, infelizmente, tá? Eu não falo por experiência própria. Mas a pessoa, quando ela é rica, ela está preocupada. Rapaz, vão invadir minha fazenda, vão roubar o meu, vão fazer... E a taxa de juros, e a bolsa de valores, e o preço de não sei o quê. E passa a vida preocupando. Conversando recentemente com um rapaz que faz serviço lá em casa há muito tempo. E ele tem alguns clientes muito ilustres. Empresários, fazendeiros, gente que tem mansões ao Bairro de São Miguel e assim por diante. Ele me contando um caso, esse cliente dele, há pouco tempo atrás, teve um infarto, quase morre, e com 40 e poucos anos. O cara tem fazenda, tem empresas, tem casas, o cara tem, é bom de banco. Mas o cara é neurótico. Ele não sabe, por isso que ele teve um ataque cardíaco com 40 e poucos anos. Porque ele não para quieto, é sempre, e quer tudo para ontem, e tem que fazer, e a briga com esse rapaz é que ele queria que ele acabasse logo o serviço, porque ia ter o carnaval, e ele queria que ele acabasse o serviço, e que ficasse um varandão que ele tem, porque ele queria colocar 7 veículos, tudo importado, um maior do que o outro, como a mostra dos brinquedos dele, para os convidados do carnaval virem e ficar apreciando aquela frota de... Tem uma coisa... Ele dirige os 7 carros? Não. Ele estava queimando o neurônio porque não ia dar para colocar os 7.
porque toma parte que não deu para terminar. E ele é assim, ele é todo, briga com todo mundo, mas é rico. Sabe o que é isso? Mar Morto, está cheio de água, é fundo, é grande, mas é salgada. Muito melhor nós, que não temos lancha, jet ski, casa na praia, 7 carros importados para mostrar para os outros. Como assim é melhor, pastor? Eu acho que a gente tem uma vida mais tranquila, sinceramente. 40 anos, ele quase morre. E pensa que ele mudou, diminuiu, ele é incapaz de baixar o ritmo dele. Mas tu falou, você vai morrer. Ele não consegue. O que adianta ter um monte de água, ser um lago grande e profundo e não ter vida? Esse caso aqui é só um caso, como tantos outros. Mais abençoada coisa é dar do que receber. Então a sua vida, você quer a sua vida como o mar da Galileia, com águas vivas, mesmo sendo menor, mesmo sendo mais raso, mas sendo uma bênção. Ou você quer ser o mar morto, que mesmo tendo acumulado mais, não tem vida. Caracteriza a morte. O mar da Galileia sempre tem águas novas, frescas, doces, cheias de vida. Anos atrás, um pastor dos Estados Unidos veio aqui pregar na igreja e eu mostrei a cidade para ele e muitas vezes passava por uma área, Lagoão da Rua, uma praia, e via muitas vezes cidadãos brasileiros sentados, isso dia de semana, no meio do dia, sentado na praia, no meio da lagoa, tranquilo, pescando, tomando água de coco. Aí ele disse assim, sabe de uma coisa? Está certo eles. Eles não estão passando fome. Não tem metas para alcançar, não tem um patrão para estar torrando a paciência deles, não tem errado essas coisas, mas ele falou, eles estão tão errados assim. Vivendo tranquilo, sem esquentar. É claro, não sabemos se eles vendiam produtos ilícitos nas horas vagas, né? Mas só um exemplo percussório, superficial, que muitas vezes nós admiramos aquelas pessoas que têm muita coisa e a gente só vê o lado do ter. Se você olhar as estatísticas do Mar Morto, nossa, como ele é fundo, como ele é grande, quanta água que ele tem. Tá, mas e a água? É morte. E nem sempre, na economia de Deus, mais é melhor. Como é o caso aqui. Mais água não quer dizer que é melhor. É muito melhor a menos água do Mar da Galileia do que a muita água do Mar Morto. Lucas 6, 38. O Mar Morto sempre vai querer receber mais água. E fica cada vez mais salgado. Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Sabe o que o Mar da Galileia faz? Ele basicamente transborda. Entra aqui, sai aqui, ele está constantemente transbordando. Diz aqui, dai e ser-vos-á dado. Quer receber? Então dê. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. De novo, Deus fala assim, como é que você está dando? Ah, Deus, eu estou usando isso aqui, ó Deus, aqui é minha medida. Quantos ml isso aqui? 100 ml, hein? Alguém sabe quantos ml? Ninguém sabe nada, muito bem. Eu estou usando essa medida aqui, Deus. Ele fala, é? Então faz o seguinte, eu vou lhe abençoar, me dê a sua medida. Não, peraí. Use essa, Deus. Deus vai dizer, não, eu vou usar a medida que você está usando. É o que nós lemos aqui. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Se você quer ter Deus te abençoando com essa medida, então nós temos que usar essa medida para medir, para dar. Começa o versículo, dá e será dado. Como? Com a mesma medida. Então, se nós somos mesquinhos e ranzinhos, Deus vai fazer a mesma coisa, eu vou ser mesquinho e ranzinho com você. Aí você decide,
Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Vamos ver aqui, qual a idade do povo? Quem lembra aquelas que nas vendinhas tinha aquela coisa de vidro com confeito dentro, que rodava, pronto. Tá. Todos os velhos, levanta a mão. Cláudio, pronto, eu já estava estranhando, tá? A irmã Simone especialmente. Pois é, tá? Vocês não sabem o que perderam. Era basicamente uns jarros assim, um do outro, enfim. Aí chegou a mãe com o menino muito simpático, por sinal, e o dono da loja falou, menino simpático, falou, faz o seguinte, ele abriu lá, falou, pegue, meta a mão aí, pegue umas balas, não tem problema, filho, uns confeitos, pegue aí. E o menino nada. Aí o rapaz insistiu, ele nada. A mãe já com vergonha, meu filho, pegue, ele nada. Aí o dono do armazém, da lojinha, falou, não tem problema, dona. Aí ele meteu a mão lá dentro e deu para ele. Indo para casa, meu filho, que vergonha, por que você fez aquilo? Aí o menino falou assim, sabe o que é, mãe? A mão dele é maior do que a minha. A medida é maior do que a minha. Qual que você quer? Você quer que Deus use uma mãozinha ou uma mãozona? Você quer que Deus use um dedal de costureira ou um balde? Porque com a medida que nós usamos quando nós damos, é a medida que Deus vai usar. Ah, não, mas eu quero uma medida grande. Então dê com a medida grande. Dê com a medida grande. Como disse antes, não é o que você tem ou o que você acumula na vida que importa. O Mar Morto acumulou muita água, mas não importa, não tem nada lá, não serve para nada, é morte. Até o nome, Mar Morto. É o que você repassa, é o que você abençoa, é o que você faz. Se a gente apenas pegar, tomar, acumular as águas, elas vão se tornar águas mortas. Não vão ser bênçãos. Só ler de novo o que eu li agora há pouco, lá em Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dá. Tudo que você tem. E quando fala em dar, muitas vezes o que vem à cabeça é dinheiro. Não é dinheiro. São 3 coisas que nós podemos dar. Tesouro, que é dinheiro, são os 3 T's. Tesouro, tempo e talento. Ah, pastor, eu não tenho tesouro, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, dê do seu tempo. Dê do seu talento. Você tem alguma habilidade que pode ajudar alguém? Algum conhecimento que pode ajudar alguém? Ensinar alguém? Aconselhar alguém? Use seu talento. Alguém quiser aprender sobre física quântica, fale com o irmão aqui, Eugênio, ele vai ter a maior alegria. É muito útil saber sobre física quântica. Muito útil assim, né? Para quem sabe o que fazer. Pergunte para alguém, qual habilidade que você tem que pode ajudar alguém? Sabe o que é isso? É usar o seu talento, o seu tempo. Ou o seu tesouro. Eu digo mais, o mais precioso é o tempo. Tempo é vida. Quando você dá tempo, você está dando vida. Nossa vida, basicamente, é tempo aqui na Terra, é tempo. Quando você dá tempo, você está dando vida. Dinheiro você empresta, dinheiro você faz, dinheiro você rouba, né? Claro, ninguém aqui. Mas agora tempo não, tempo... Você não pode fazer mais tempo, por isso que ele é precioso. Todo mundo tem 24 horas por dia. Então é precioso. Nós vamos então, Deus lhe deu vida, saúde, vigor, tempo, você vai guardar para você? Não, eu vou usar minha saúde, meu vigor, meu tempo para me divertir, para trabalhar, para estudar, para fazer a coisa que eu quero. Sabe o que está fazendo? Recebendo, 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 recebendo. Pode ajudar aqui? Não. Dá para dar uma... Não estou ocupado, não tenho tempo. É um Mar Morto. Recebe de graça. Porque a vida, a saúde, os talentos, as habilidades que nós temos, direta ou indiretamente, vem de Deus. De graça recebemos, de graça devemos dar. E se nós só acumularmos, nós vamos viver seguindo o padrão do Mar Morto. E nós devemos viver seguindo o padrão do Mar da Galileia, sempre recebendo e sempre repassando. E devemos assim viver, sendo uma bênção, e fluindo o amor de Deus, e fluindo o que Deus nos dá, com que as coisas que Deus nos enche. Devemos escoar para abençoar as pessoas, nossa família, nossa comunidade,
nossa vizinhança, nossos amigos, nossos colegas, e não apenas receber e ser um mar morto da vida.